Enfim, a justiça. Dizem que ela tarda, mas não falha. E se tarda, não é à toa. A justiça, por não ser vingança, é leve, calma, equilibrada, é analisada, refletida, discutida, estudada. E estudo exige tempo, paciência. Durante a reflexão, a justiça vai se tornando concreta, aos poucos. Diferente da vingança, odiosa, desesperada e, no fim, apenas um ato impensado que muitas vezes precisa ser corrigido, ou, na impossibilidade de uma correção, causa o arrependimento. A justiça não é assim. Não quer gritos e ansiedades, ela é a serenidade e a segurança de saber que chegou na hora certa e do modo mais perfeito. Com firmeza, causando dor muitas vezes, mas com a certeza de que é a consequência inevitável das escolhas e dos atos humanos. Bolsonaro foi condenado ontem. É o fim do bolsonarismo? Talvez ainda não seja. Mas é um indício muito forte para quem gosta de seguir pistas de que algo muito errado existe em suas ideias. A lei e a Constituição não concordam com a morte. O bolsonarismo é a morte, o desejo de morte nas ditaduras, a omissão de vacinas que causam mortes, a vontade das armas que só podem representar a morte. O certo não concorda com a imoralidade pública. O bolsonarismo abarca as rachadinhas ou o peculato, as propinas na compra de vacinas, a lavagem de dinheiro em empresas da Faria Lima, os milhões em contas sem explicação, o estranho pedido de Pix para eleitores. A disciplina e o respeito não aceitam a ofensa. O bolsonarismo, no entanto, não vive sem ela. Precisa da ausência de leis para gerar ódio nas redes com gritos, xingamentos, mentiras, desonras, injúrias e calúnias. Com tudo isso, com a evidência lógica dessa realidade, é plausível que onde houver o bolsonarismo não haverá justiça. Portanto, onde se faz justiça, o bolsonarismo morre. E foi o que aconteceu ontem. A justiça entrou na sala e o bolsonarismo desfaleceu um pouco, através das palavras de homens e mulher corajosos. Não para impor suas decisões pessoais, mas para fazerem o óbvio, ler as leis que já existiam antes do bolsonarismo se arvorar. Ontem fechou-se um ciclo, terminou mais uma batalha. Não a guerra ainda, mas um dos combates mais importantes dessa longa luta. E hoje o que a gente precisa pensar é: que tipo de gente é essa que um dia pensou que era mais importante do que um país inteiro para desejar ter o poder para sempre? Por que acharam que nós devíamos nos curvar? Que tipo de autoestima é essa que faz alguém se colocar acima de todos nós? E depois de tantas mortes, escárnio, desprezo, tentativas de golpe, como um homem no cargo de governador pôde ter achado que era tão melhor que o resto do país para pedir impunidade a um criminoso que tanto fez mal ao seu povo? Quem era ele para ter a coragem de achar que os juízes que declaram as nossas leis tinham que ignorá-las para salvar um homem tão mau e tão nocivo? Como que alguns senadores e deputados podem se considerar tão poderosos para exigirem anistia, perdão, do país inteiro para quem fez mal a ele mesmo? Com tantos brasileiros esperando a justiça chegar e eles tentando evitar que ela se fizesse presente, querendo expulsá-la do seu lugar de direito. O fim ainda não aconteceu de fato, mas o início dele deu o seu mais importante passo ontem. E foi providencial que tenha sido uma mulher a declarar a lei, a dizer o direito, a confirmar a nossa Constituição. Na quarta, um homem feriu nossas esperanças, nossa ânsia pela legalidade. Mas ao frustrar nossos anseios, este homem também deu um presente à sociedade brasileira, nestes tempos em que há gente que diga que nós, mulheres, somos frutos de fraquejadas. A história conseguiu ser justa até nisso, colocando na voz de uma mulher, sem alaridos nem egolatria, o ponto final desse processo tão importante. Donald Trump ontem disse que estava insatisfeito com o resultado. E se ele está insatisfeito é porque o Brasil pode comemorar. Como diria Eunice Paiva, através do brilhantismo de Fernanda Torres, nós vamos sorrir.